Aqui na Economy que a gente vive falando que conhecimento é sempre uma saída, e que conhecimento melhor do que ler um bom livro em 2020? Aproveitando que a gente está agora no começo do ano, a gente fez um conteúdo especial para você que está montando uma lista de leituras agora para esse ano. Eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia e do dinheiro, vou dar uma dica de 4 bons livros de economia que eu já li e que eu recomendo, que eu achei super da hora. E vou dar uma dica bônus ainda de um livro que eu tô começando a ler, não terminei ainda, mas que tá na minha lista de leitura agora para 2020. O conteúdo fica depois da abertura. 2020 já começou e as promessas do ano também. E hoje as promessas são sobre livros. Vou dar algumas dicas de livros. Vamos pro livro 1. O primeiro livro que eu separei aqui é o livro Cartas a um Jovem Economista, do Gustavo Franco. Bom, a gente já fez um vídeo falando desse livro, vou deixar o link se você estiver assistindo o vídeo aqui pelo YouTube, já clica lá para assistir também, que enfim, lá eu aprofundo mais sobre esse livro. Mas em resumo, o Gustavo Franco é um grande economista brasileiro que participou de vários momentos aí, né, da história econômica do país e já atuou no governo, já atuou no mundo acadêmico dando aula, já atuou na formulação de política econômica, já atuou no setor privado, enfim. E aí, nesse livro, em 10 cartas, ele conta um pouco da trajetória dele aí nos vários campos da economia e, ao mesmo tempo, vai falando um pouco sobre como é atuar como um economista, né, nessas diferentes áreas. É um livro bem interessante, porque você aprende sobre o Gustavo Franco, aprende sobre a história recente, né, da economia brasileira, principalmente nos anos 90 ali, e de quebra ainda ganha o conhecimento de como é atuar nessa área. Peguei o livro aqui para mostrar para vocês, é um livro bem curtinho, ó, então é uma leitura que, putz, se duvidar, você mata em uma semana, se você for um leitor assim bem assíduo. Recomendo aí para 2020. Segundo livro dessa lista, O Último Teorema de Fermat. Para você que acompanha o Economic lá no Instagram, sabe que eu sou a louca do cálculo e, enfim, por isso que eu escolhi esse livro. Mas antes de falar dele, já que eu tô falando do Instagram, o que eu vou falar? Segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no YouTube se você ainda não é inscrito, se você já é, muito obrigado. Segue a gente lá no Spotify se você gosta de ouvir podcasts ao invés de ver vídeos. Mas a gente também tá no blog do UOL, enfim, tem conteúdo em várias plataformas, onde você quiser consumir. Bom, o livro, O Último Teorema de Fermat, esse vermelhinho aqui, também curtinho, deve ter umas, vamos ver aqui, 300 páginas, e é um livro muito legal porque ele conta como é que foi desvendado um grande enigma da matemática depois de 358 anos. Você não ouviu errado. Demorou mais de 300 anos para um monte de cabeça, estudado, conseguir resolver um teorema. É o teorema do Fermat. O Fermat foi um grande matemático aí da Idade Média. E o que ele fez? Ele estava lá numas anotações de livros, colocou uma formulazinha do lado de uma sentença lá no livro. E, ninguém sabe, só que ele não colocou como é que ele chegou naquela conclusão, né? Como é que ele não colocou a demonstração matemática do porquê que ele chegou naquela conclusão. E aí os matemáticos que vieram depois dele leram aquilo, né, as anotações dele, e falaram, cara, isso faz sentido, mas a gente não sabe se tá certo, se tá errado, e demorou 358 anos para desvendarem isso. Para desvendar, tiveram que usar toda a história da matemática, desde a criação dos números até a moderna teoria das cordas, né, que é mais relacionada à física, na verdade. Mas enfim, por isso que esse teorema do Fermat é relacionado até à história da matemática, porque de fato tiveram que usar tudo o que tinha sido descoberto na matemática até hoje para conseguir desvendar esse troço. O que eu gosto nesse livro? Eu gosto muito de matemática, né? Por isso que eu
acabei curtindo esse livro, mas ele é escrito para leigos, então mesmo que você não entenda de matemática, mesmo que você não seja apaixonado por matemática, na verdade é a história do enigma mesmo, e de quebra você aprende um pouquinho de matemática também. Então eu recomendo, se você gosta de cálculo, recomendo também se você não gosta de cálculo, porque eu tenho certeza que depois desse livro você vai passar a gostar pelo menos um pouquinho. Terceiro livro, A História do Mundo em 6 Copos. Pra você que tava vendo até aqui e falou, putz, só livro de economista, história da profissão de economista, de cálculo, puta coisa chata, esse livro aqui é muito legal. Por quê? Ele conta a história do mundo em 6 copos, como o título fala. E quais são os 6 copos ou as 6 bebidas? Vou ler aqui. Cerveja, vinho, destilados, chá, depois café e Coca-Cola. Se você não reparou, cada bebida remete a uma hegemonia aí ao longo da história. Por exemplo, os destilados foram fundamentais para a relação ali da Europa com as colônias, na época da dominação colonial. Já a Coca-Cola foi essencial para a dominação do capitalismo, né, dos Estados Unidos, etc, etc. Então, esse autor conta a história da evolução política e econômica do mundo por meio da hegemonia de cada bebida, como é que cada bebida dominou a mesa ali das pessoas de acordo com o momento político-econômico do mundo. Então, puta, muito legal essa leitura. Outro livro com bastante história, é o 4º livro dessa lista, Crash. O autor, o Alexandre Verzinhassi, nem sei se é assim que fala, acho que sim, ele era editor da Super Interessante, então você já imagina, né? É um livro que é recheado daquelas historinhas da Super Interessante, daquelas curiosidades. E ele comenta, assim, toda a história do dinheiro. Então vai desde, por que a gente fazia escambo, por que não deu certo, por que criou-se o dinheiro, né? A maior fé da humanidade, deu tanto certo, e passa por tudo, passa por crise, chega até a recente, entre aspas, crise de 2008. Então, é uma história, assim, bem breve, né, se você for ver, porque tem, deixa eu ver quantas páginas aqui, 300 páginas, certinho, 300 páginas de leitura, enfim, bem interessante também e de uma maneira bem leve, né, então você lê sem nem perceber. O 5º livro, que é o livro bônus aqui dessa lista, é o Misbehaving. Eu estou lendo esse livro, mas estou lendo o Kindle, então não tenho ele aqui para mostrar, mas eu tenho certeza que o nosso editor maravilhoso vai colocar um livro aqui, a capa do livro aqui, ou aqui, não sei. Esse livro é para quem gosta de psicologia econômica. O Richard Taylor, né, que foi quem escreveu, é um grande economista, ele já venceu o Nobel, inclusive, e é um dos pais da psicologia econômica. Nesse livro ele conta desde a criação dessa disciplina, né, por que começou-se a estudar, né, psicologia econômica, se na economia como um todo sempre considerou-se, né, o agente homem ali um ser racional, né, por que começaram a estudar, né, o comportamento desse homem? Enfim, ele conta sobre essa criação, né, dessa disciplina e também um pouco sobre os vieses, né, as escolhas que a gente toma. Por que a gente escolhe o que a gente escolhe? Por que a gente escolhe jantar num lugar A e não num lugar B? Por que o colecionador lá de vinho escolhe ter a coleção e não vender, mas ao mesmo tempo quando ele vai consumir um vinho, às vezes ele consome sem nem perceber o valor, enfim. Tem vários vieses que ele vai contando ali ao longo do livro que ajudam você, no fim, a tornar suas decisões mais racionais, a entender como é que você toma melhores decisões com seu dinheiro e não é tão influenciado pelo seu ambiente, pelo seu histórico, enfim. É um livro que eu ainda estou lendo, está na minha lista de 2020, mas e a sua lista? Tem algum outro livro de economia, ou que não seja de economia, mas que você indica muito? Se eu fosse falar de outros livros que não fossem de economia, nossa, já renderia aí conteúdo para mais 3 vídeos. Mas se você tem dicas de livros, comenta no YouTube,
YouTube ou lá no Instagram, enfim, onde você estiver. Qual o livro que você indica para 2020? Outros seguidores podem ver, né? Quem sabe gostar aí da sua indicação. Se você é seguidor, muito obrigada. Se você não é, já sabe, né? Clica 2 vezes no sininho lá do YouTube para não perder nenhum conteúdo. Segue a gente no Spotify, a gente também tá no UOL, a gente tá no Instagram, enfim, você pode achar a gente aí em várias redes sociais. E aqui no Economic você já sabe, no Economic é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída. Até a próxima!